Bom, então nesse vídeo quero falar aqui sobre um atleta zagueiro, né, que quase foi parar no Paysandu nesse ano. Teve algumas especulações falando que ele já tinha acertado, mas não é bem assim. Será que não poderia ser uma alternativa para outro rival, né, o Remo, também de Belém? Vou comentar aqui com vocês. Atleta então que, pelo que eu vi aqui, está livre no mercado, ainda não jogou, por exemplo, nessa atual temporada do futebol, no calendário do futebol europeu, /árabe, enfim. Quem que é esse jogador? Será que poderia ser uma alternativa? E ainda quero falar também sobre o Remo aqui nesse vídeo, sobre um novo técnico, né? Será que vai sair? Será que não? Vou trazer aqui um pouco mais de detalhes. Só antes de começar, mas aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Art Foot, e aqui nós trazemos notícias dos times fora do eixo, né? Então, do Remo, do Paysandu, do Vitória, do Santa Cruz, Sport, vários times do Brasil. Se você puder deixar seu like e se inscrever, com certeza nos ajuda bastante. Bom, então quero começar falando aqui sobre um novo técnico, né, para a equipe, que eu estou gravando esse vídeo então no dia 22, meio-dia e meio. Ainda não ficou definido ainda se o novo técnico vai chegar ou não. Eu vou deixar aqui algumas matérias falando sobre isso. A tendência é que o técnico seria demitido, mas eu vou deixar essa matéria aqui do DOL. Reviravolta, multa mantém Ricardo Catalá no clube do Remo. Depois da eliminação, né, para o Porto na primeira fase da Copa do Brasil, a diretoria reuniu e decidiu manter o treinador no comando do clube. Eu vou deixar até essa outra parte aqui da matéria. Em nota, o Remo informou que haverá uma reunião nessa quinta-feira entre atletas, comissão técnica e diretoria. E em seguida, o executivo, né, o Sérgio Papelim, e o presidente Antônio Carlos Teixeira irão se pronunciar à imprensa sobre o assunto, né? Então, assim, até fala, né, depois dessa questão de um clima tenso para o jogo de domingo, agora dia 25, porque a torcida tem pedido realmente a saída do técnico depois de uma sequência de resultados ruins e muito mais, eu nem diria resultados, né? Se você for ver, o Remo não está com uma temporada de aproveitamento baixíssimo, mas o futebol apresentado tem deixado muito a desejar. Muita gente falou que poderia realmente deixar, né, o atleta, por exemplo, o técnico deixar o clube e tudo mais, que seria o melhor, mas por conta dessa questão da multa, que não sabemos qual que é, o atleta pode ser que realmente acabe continuando, né, na equipe do Remo. Deixa aqui embaixo, você preferia a saída do Catalá, você não preferia? O que você tem a dizer aqui sobre esse assunto? Bom, outro que foi especulado, né, pela torcida, que eu acho que poderia ser uma alternativa, é o técnico Lisca, de 51 anos de idade, que está livre no mercado. Eu vou deixar aqui para vocês, ele não foi procurado de forma oficial, porque o Catalá ainda segue com vínculo com o Remo, então não faz sentido. Só que ele está livre no mercado. Ano passado trabalhou só uma vez, o que é bem raro, né? Só pelo Vila Nova naquela reta final da Série B. Foi mal, 4 partidas e 1 gol. E aí, anteriormente a isso, já tinha passado por outros clubes, como por exemplo Avaí. 2022 passou também pelo Santos, tá? 8 partidas e 2 vitórias. Pelo Avaí, 7 jogos e 1 vitória. E no Sport, 4 partidas e 1 vitória também. Dá pra ver que ele não estava numa boa fase. Enfim, anteriormente a isso, ele já tinha passado por vários times, né? O Lisca é bem conhecido, Náutico, Ceará, Joinville, Internacional, enfim. Passou aí também pelo América Mineiro. No América foi muito bem entre 2020 e 2021. Destaque para 2020, 29 vitórias, 59 jogos, muito bem pelo América. Até o início de 2021, onde ele acabou sendo demitido e foi pro Vasco, né? Ele até tinha uns bons números, 8 vitórias em 19 jogos, estava com quase 63% de aproveitamento, foi demitido e foi pro Vasco. 12 jogos, 4 vitórias no Vasco. Naquele ano, nem o Fernando Diniz deu certo no Vasco, né? Inacreditável. O Fernando Diniz estava no Vasco em 2021 na Série B. O Lisca também assumiu esse papel, não conseguiu ir muito bem, e depois passando por Sport, Santos e Avaí e no Vila Nova. Não acho que seja um técnico ruim, até falta, né, uma temporada completa, por exemplo, para ele começar a trabalhar. Em 2023 aceitou um trabalho, foi o único que apareceu, pelo menos assim, que ele aceitou, né, foi o Vila Nova, que foi na reta final do ano. Acho que é um técnico que, se chegar, por exemplo, no início de temporada, pode ser a melhor alternativa. Deixa a sua opinião aqui embaixo. O Lisca, então, 51 anos de idade, mas apesar disso, bem experiente, né? Já passou por tantos clubes, até pensava que ele tinha mais. Bom, então eu quero falar agora com vocês sobre esse atleta, que é o zagueiro Pablo Santos, que foi especulado no Paysandu no início da temporada e até agora não teve definido o seu acerto, né? Até porque já se passou um bom tempo, já passou de 2 meses e meio desde essa especulação. E assim, será que o jogador não poderia ser uma boa para o rival, para o Remo, na disputa da Série C? Até porque, assim, eu diria que a zaga é uma posição que não é a prioridade para o Remo, mas eu não ficaria surpreso se chegasse mais um atleta para complemento, né, de elenco da equipe no final da temporada. O Pablo Santos, que basicamente está livre no mercado desde quando virou, né, essa última temporada lá na Arábia Saudita, e jogava lá no Al Raed, lá da Arábia Saudita, desde 2022-23. Tinha jogado 17 partidas,
um gol, ainda deu 2 assistências, mesmo sendo zagueiro, e nessa temporada 23-24 começou, ele logo depois rescindiu o seu contrato, e desde então, pelo que eu vi aqui, ele está livre, tá? Realmente não vi ele sendo anunciado em outra equipe e tudo mais, pelo menos no site que eu consulto, que é o Gol, não mostra o Pablo Santos em nenhuma outra equipe. Ele que é um zagueiro, 1,85 m, pode jogar como um zagueiro pelo lado direito, pode fazer um papel pelo lado esquerdo também, que é revelado na base do Paysandu, desde o time sub-18 em 2011 e jogou entre 2012 a 2017. Foram então exatos 6 anos consecutivos, algumas temporadas jogando muitos jogos, como 2013, 34 partidas, outras sendo reserva, igual 2016, 23 jogos, 2015, 18 atuações. Então foram muitos anos, mas apesar disso ele não somou nem 150 jogos pelo Paysandu, era muito mais reserva, né, do que titular. E aí então ele saiu, foi lá para o Marítimo de Portugal, 2017, foi bem, 25 jogos e 1 gol na reta final do ano, foi para o Braga, lá do futebol português, 47 jogos, 5 gols, e aí depois desse bom desempenho pela equipe, foi para o futebol turco, né, ou futebol russo, do Rubin Kazan, 9 partidas por lá, depois jogou também no Antalyaspor da Turquia, voltou ainda para o Moreirense até terminar o seu contrato com o Braga e foi então lá para a Arábia Saudita. Eu acho que é um jogador com muito mercado, não ficaria surpreso se ele fosse anunciado até mesmo numa equipe de Série A, por exemplo, Criciúma, Atlético Goianiense, eu acho que Juventude, né, são times que o Pablo Santos, na minha opinião, teria até espaço. Da Série B também não precisa nem dizer, e outras opções da Série C, como o Remo, por exemplo, poderia ser uma alternativa, né, um atleta que teve uma boa passagem já em Belém, morou muito tempo, né, na cidade, se ele tivesse esse interesse, poderia haver algum negócio. Ele até comentou, né, sobre essa especulação que teve dele, que muitos portais deram como certa a contratação dele, não foi muito assim que aconteceu. Ele até falou, né, que não tinha nada nesse sentido. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, verei. Bom, então eu quero começar falando aqui com vocês sobre uma opção que, na minha opinião, já está servida, que é o Jonathan Cristaldo, né, jogador que já jogou no Palmeiras e tudo mais, que seria uma opção então para centroavante que o clube anunciou, o Ribamar. Pode ser que chegue mais um centroavante? Talvez, mas eu vou deixar aqui então para vocês. Ele que tem 34 anos de idade, argentino que está livre no mercado agora em 2024, depois de ter se encerrado, né, o contrato dele com o Oriente Petroleiro, lá da Bolívia. Foram 40 jogos disputados, 7 gols marcados e 3 assistências, um desempenho até que razoável lá no futebol boliviano, no Oriente Petroleiro, então esse desempenho. E aí no ano anterior, em 2022, pelo Independente Petroleiro, que é um clube também da Bolívia, 13 gols e 6 assistências em 27 jogos. Então teve uma passagem ok no futebol boliviano. É claro que em 2022 foi melhor do que em 2023, mas pelo menos ele entrou em campo várias vezes, né? 40 jogos, é um cara que fisicamente ainda está muito bem. Passou aqui no Brasil no Palmeiras, foi muito bem no Palmeiras em 2015, 12 gols em 44 jogos. Começou bem em 2016 e foi vendido para o Cruz Azul do México, depois de 4 jogos em 4 gols em 10 partidas. Ficou um tempo lá no México, um desempenho razoável, e depois rodou bastante, né, pelo Vélez, pelo Racing e pelo News Old Boys, nunca conseguindo jogar com muita frequência. Tirando ali 2019, né, 27 jogos e 7 gols pelo Racing na Libertadores, e jogou inclusive aquele ano. Depois aí caiu bastante de rendimento no News Old Boys, que jogou por último em 2021, 22 jogos, 3 gols marcados e 3 assistências. Acho um jogador excelente para jogar, por exemplo, a Série C do Campeonato Brasileiro? Olha, eu acho que poderia ser uma alternativa. A grande questão que eu vejo é o seguinte: o clube já anunciou o Ribamar, que também não vive a melhor fase do mundo, né? Vamos colocar bem assim. Eu acho que entre o Ribamar ou o Cristaldo, eu ficaria mais com o Cristaldo para até viver uma fase melhor do que o Ribamar. O Ribamar tem tempo que não faz 8, 9 gols por temporada, então ficaria mais com o Cristaldo, que certamente tem um salário bem elevado. Não quer dizer que, por exemplo, não possa chegar mais um centroavante, né? Porque quem tem feito essa função tem sido, por exemplo, o Ítalo, que pode jogar, né? O Ítalo pode jogar como um centroavante ou um meio ofensivo, mas ele tem jogado mais centralizado, e eu acho que tendo o Ribamar como reserva, meio que já está cumprido nessa função de centroavante. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo, então, nos comentários. O torcedor do Remo aceitaria, não aceitaria? Como que você vê essa questão? Deixa aqui embaixo também sobre o Catalá. Você acha que ele tem que continuar, tem que sair? Quem que seria um nome interessante para novo técnico? Nos vemos então aí numa próxima. Valeu, galera!